Olá, eu sou Juliana Signori, sou coordenadora da Educação Infantil e do Integral aqui do Colégio Modelo. Estou na instituição há 12 anos e estou aqui hoje para que vocês possam me conhecer um pouco melhor, conhecer como começou a minha profissão, alguns gostos que eu tenho, e é isso. Eu tenho 2 irmãos, meus pais moravam hoje só a minha mãe, porque meu pai já é falecido, mas eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, uma cidade bem pequena, tem em média 50 mil habitantes. Então eu fui criada numa cidade pequena, onde eu brincava muito na rua, né, com a minha mãe sempre em casa, cuidando da família. Quando eu fiquei um pouquinho maior, que eu sou a filha mais nova, aí sim a minha mãe começou a trabalhar fora, ela era doméstica. E eu estava sempre muito próximo a ela, então eu sou uma criança que cresceu muito próximo dos pais. Meu pai era pedreiro, minha mãe então doméstica, mas sempre ali próximo aos filhos, então uma família que estava sempre perto. Brinquei muito com os meus irmãos, então eu tenho as minhas brincadeiras, tudo que eu trago da infância é sempre uma infância muito feliz, porque eu cresci correndo, brincando, subindo em árvore, descendo rua com carrinho de rolimã. Tudo que os meus irmãos faziam, eu tentava fazer junto. Então, sempre muito livre, né? Assim, no contexto de criança, de buscar brincadeiras. Claro, sem tecnologia, né? Mas a gente sempre buscava o brincar no que tinha em torno da gente. Então, meu pai, por muito tempo, ele foi caminhoneiro no sentido de ir nas matas e cortar árvores, então tinha muitos troncos de árvores no terreno da minha família, então eu fazia muita casinha nos troncos de árvore embaixo de um parreiral de uva. Então é algo que a minha memória traz sempre muito à tona. Vestia muitas roupas da minha mãe para brincar de casinha com as minhas primas, então a família era muito grande, eu sempre tive muitos primos, e todos não, mas a maioria ali no bairro. Então, na adolescência, quando eu fui crescendo, que eu sempre gostei de jogar bola, futebol, né? Então, só no meu time de futebol tinham 5 primas. Então, era quase um time da família. Então, eu brinquei muito disso, muito na rua, muito no interior, assim. Então, eu tenho um pouco dessa raiz de ser uma criança que cresceu no interior e que veio para uma cidade grande buscar o futuro. Literalmente é isso. Eu estudei em uma única escola, né? Colégio de Educação Básica Santa Rita, que é o bairro lá onde eu cresci. Eu não fiz educação infantil, porque na época, quando iniciou uma escola no meu bairro, eu já estava indo para o ensino fundamental 1. Então, toda a minha trajetória escolar, ela começou na primeira série, que na época eu falava primeira série, né? E eu aprendi a ler e a escrever já na primeira série. Lembro das minhas professoras, então assim, quando você estuda numa escola, né, do primeiro ano até o ensino médio, que na época era segundo grau, foi tudo no mesmo ambiente. Então, eu levei amigos, né, junto, cada ano, todas as crianças do bairro estudavam na mesma escola, né, era uma escola de instituição pública, então tudo era próximo de casa, então eu ia sozinha para a escola. Inicialmente os meus irmãos me acompanhavam, mas depois eu sempre fui sozinha, né? Eu falo que é uma diferença muito grande de hoje, né, na criação dos meus filhos, que os meus filhos não andam sozinhos em torno, né, aqui no bairro, né? Eu moro muito próximo da escola, mas ainda eles não conseguem ter essa liberdade que eu tinha. Era uma aluna introspectiva, eu era uma criança, sempre fui uma criança um pouco tímida, mas sempre muito aplicadinha, muito querendo aprender. Então, assim, eu lembro exatamente quando eu aprendi a ler, quando eu realmente consegui olhar para o quadro e identificar uma palavra. Então, isso está na minha memória, né, junto com a minha professora, assim, eu lembro desse processo. Então, eu precisei olhar para o cenário que acontecia, né, na minha vida
ver quais habilidades eu tinha, né, ali, e aí eu escolhi a pedagogia, né? E hoje eu me vejo dentro dela, sim. Eu acredito que eu fiz uma escolha certa dentro desse olhar para as habilidades que eu tinha. Eu, como experiência de vida antes de começar a estudar, eu trabalhei como cuidadora de criança, eu fui babá, e então assim, eu sempre estive muito perto de crianças pequenas, bebês inclusive. Eu cuidei de um bebê de 3 meses a 3 anos de idade, então ali eu tive uma experiência muito grande. Eu tenho ainda, inclusive, um convívio, um carinho muito grande por essa criança, que hoje é um homem adulto, que está fazendo faculdade, mas é muito próximo a mim ainda. Então, eu acredito que ali foi um divisor de águas para eu entender que eu tinha, sim, uma habilidade com crianças. No momento de escolher a faculdade, eu me vi realmente, quando eu estava na faculdade, eu entendi o que era estudar, né? Eu aprendi ali, eu me vi estudando, eu entendi que eu gostava de estudar, né? Estar na educação infantil foi depois de ter algumas experiências, né? Por isso a importância, hoje eu entendo a importância de estágio, de você começar. Eu passei por todas as áreas da escola, então eu trabalhei na educação infantil, fui professora do ensino fundamental 1, né? Tive a experiência de estar aqui mesmo no Colégio Modelo, no ensino fundamental 2 e no médio, como auxiliar de coordenação, por um período como coordenadora também. Então, tudo foi trazendo muita experiência. Já há alguns anos eu estou na educação infantil, depois de uma conversa com a gestão dela, né, perceber que eu trabalhei na educação infantil, fui professora, e aí eu voltei para essa essência que eu tinha, né, de trabalhar com os pequenos. Então, assim, quando eu estou em casa, eu gosto muito de me dedicar à minha família. Então, eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino, a Isadora e o André, né? Meu esposo, o João Paulo. Então, assim, eu gosto muito de estar em casa com eles, gosto muito de cozinhar, gosto de cuidar da minha casa. Tenho um esporte favorito, gosto muito de jogar futebol. Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu faço isso. É, Gosto literário. Amo ler romances, séries também, eu sempre vou para romances, eu gosto muito. Hoje que eu tô formada, eu falo para todo mundo: a educação, o estudo, a busca por uma formação muda sim a vida da gente. Muda no contexto de perceber tudo o que é diferente em torno da gente. A gente sai da nossa zona de conforto mesmo. Eu acho que a cabeça da gente vai mudando sim, né? A Juliana lá, quando começou a fazer a faculdade, da Juliana de hoje é muito diferente, né? Então, assim, a trajetória de vida que a gente vai escolhendo para o nosso futuro faz muita diferença, né? Então, assim, estudem. Eu acho que estudar é o caminho, eu acho que a educação é o caminho, né? Acredito muito na educação. Eu acho que sim, foi a educação, foi a escolha por eu estudar que fez a minha vida mudar. Desde quando eu saí da minha cidade, eu saí de lá com a intenção de buscar um trabalho e de querer estudar para mudar um percurso na minha vida, né? Eu queria estudar, eu queria ter um futuro melhor, assim como todas as mães, nós como mães, falamos para os filhos, a gente precisa estudar para mudar o futuro. Comigo foi exatamente isso que aconteceu. Eu gosto de ver o quanto as crianças mudam no decorrer de um ano. É incrível ver o avanço que acontece depois que uma criança vem para a escola. É impagável. Então, assim, quando a gente vê desde bebê, você consegue ver uma alteração nesse desenvolvimento da criança. A criança ela vai realmente se desenvolvendo. E isso é muito rico. E os estímulos que a gente realiza, que a gente proporciona para uma criança, eles são vistos e até palpáveis. Porque a gente consegue, através do que a gente propõe para eles, muitas vezes de concreto, a gente consegue ver o quanto isso auxilia nesse desenvolvimento deles. E hoje eu posso falar para você assim, como é incrível o quanto a socialização e a interação auxiliam no desenvolvimento de uma criança. Por isso que tem que ter a escola. Por isso que eles precisam vir para a escola para se desenvolver. Eles precisam conviver com outros. Eles precisam
viver conflitos, inclusive, né? Que é essa interação com o próximo que eu vivia também, só que eu vivia de uma forma diferente. Eu vivia brincando ali com muitos parentes, primos, vizinhos. Hoje você não consegue ter esse contato direto, né? É muito mais difícil, né? Então, assim, hoje isso acontece dentro da escola. E se a gente consegue proporcionar momentos e vivências para que isso aconteça, então eu fico muito satisfeita. Então, e eu vejo isso aqui no colégio. Isso acontece quando a gente realiza a pedagogia de projetos, quando a gente vem com essa proposta, é justamente para trazer algumas vivências e que as crianças consigam conviver com o próximo, achar que estão brincando, né? Porque na cabeça da criança é isso que acontece, eu estou brincando de alguma coisa, e por trás vem a função ali do professor, que é um mediador, que vai auxiliando nesse desenvolvimento. Eu vejo isso e é isso que me motiva. Eu acho que profissionalmente eu busco dentro de mim cada vez ser hoje uma líder melhor para minha equipe. Eu acho que eu acredito que eu preciso cada vez mais buscar informações, buscar estudos para poder fazer um bom trabalho. Essa é uma cobrança interna minha. Eu preciso ser uma boa profissional e eu quero ser. Então, assim, o tempo todo eu me autoavalio para ver se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo certo. A gente comete erros, a gente tropeça, né, no andar da nossa profissão, mas eu tenho dentro de mim que eu preciso ser uma pessoa cada dia melhor e uma profissional melhor. Então essa é uma meta. Como família, eu tenho um sonho. Um dia eu quero conhecer a Itália junto com os meus filhos, com meu marido. Então, assim, é um sonho que eu tenho de poder viajar para fora com eles e conhecer a Itália, porque eu acho que tem quero buscar algumas raízes, né? Mas eu tenho esse sonho, sim, de conhecer a Itália com a minha família. É uma instituição que me instiga o tempo todo, e isso eu sinto. Então, assim, se hoje eu sou uma coordenadora aqui dentro, é porque me formaram aqui dentro. Então, assim, a nossa gestora, Flaviana, ela foi a minha coordenadora e ela sempre me inspirou muito. E quando ela me deu essa oportunidade de estar na coordenação, eu me baseei muito na forma com que ela era coordenadora. Então ela é sim sabe quando você fala, nossa, eu preciso tentar ser igual a alguém, e sim, procuro seguir o caminho dela, assim, dentro do trabalho que ela realiza, ela me inspira muito. Então assim, e eles me dão oportunidade também para eu trazer ideias, ao mesmo tempo que eu estou dentro de um lugar que me cobra um resultado, que isso acontece dentro de qualquer empresa, qualquer trabalho, eles também me dão opção, eles ouvem as ideias que eu tenho. É um espaço onde eu sento com os gestores, né? Nós, todos os coordenadores, a gente senta, a gente discute ideias, a gente vê o que deu certo, o que não deu, e eu consigo pontuar o que eu entendo que seja importante, consigo trazer críticas construtivas. Então, tudo isso auxilia no meu desenvolvimento pessoal, né? E eu acho muito importante. Como eu acredito na educação, eu acho que a gente está fazendo diferença. Então, a gente faz diferença na vida de cada criança, né? O ambiente que o Colégio Modelo proporciona para as crianças que entram aqui, a gente conhece todos os alunos, né? Eu falo para você, a gente sabe quase o nome de todos os alunos, e não é só por saber o nome. A gente conhece as crianças, a gente tenta conhecer um pouquinho das famílias, né? A gente tem essa questão das famílias entrarem dentro da instituição, por exemplo, na educação infantil até o 1º ano. Então os pais entram na escola, entregam seus filhos na porta de sala, e isso proporciona que o pai veja uma escola viva e que a gente tenha um pouco desse contato com as famílias. Então essa comunicação entre escola e família acontece e faz muita diferença.
eu fico muito feliz quando uma família me para ou alguém da família fala sobre o trabalho que a gente realiza. Eu acho que o carinho em relação a gente vem sobre o trabalho que a gente realiza, né? Porque as famílias nos conhecem a partir do nosso perfil profissional aqui dentro. Então eu fico muito feliz quando tem uma família que fala, nossa, ó, tá dando certo esse trabalho, e elogia o trabalho das professoras que estão sendo realizados, porque daí é uma continuidade do que eu estou realizando com elas, né? Fico feliz quando recebo feedbacks positivos em relação ao meu trabalho também, porque isso impulsiona a gente, né? É legal quando a gente sabe que a gente está fazendo certo, né? Então eu fico muito feliz. Encontro crianças em vários lugares, porque eu moro muito próximo da escola, e uma coisa engraçada que já aconteceu é eles achar que a gente não tem filho, por exemplo, né? Então, as crianças pequenas, quando eles conhecem e sabem que eu tenho 2 filhos aqui dentro, eles já me perguntam, nossa, você é mãe, tia Ju, né? Às vezes eles chamam de tia Ju, ou coordenadora, ou Ju Signori, algumas crianças me chamam de Ju Signori também. Então, assim, é legal de ver como o mundo da infância, ele é incrível, né? E as crianças criam fantasias, né? E às vezes saber, nem imaginar que eu posso ter um filho também, que eu só sou a coordenadora, é legal. Aí a gente conversa, conta que tem filho, que tem um menino que também se chama André, uma menina que se chama Isadora. É muito legal. São crianças, né? Esse mundo da infância encanta muito, porque a criança pequena, ela vive essa infância com muita alegria, com muita leveza, né? E isso vai mudando no percurso. Por isso que uma das minhas falas sempre nas reuniões e para os pais é: a gente precisa deixar a criança ser criança, porque a infância, ela passa muito rápido. Você tem um período de infância muito mais curto do que o período de adulto. Então a gente precisa olhar para esse tempo de infância com muito cuidado. Criança precisa brincar, criança precisa experienciar. Por quê? Porque é uma fase que passa e nunca mais volta. Eu falo para os pais, gente, a infância ela vai passar, nunca mais vai voltar, e todo mundo tem saudade da infância. Todo mundo fala, ai, como eu queria ser criança, né? Então por quê? Porque é uma fase gostosa, é uma fase que você brinca, que você se diverte, que você não tem cobranças, por exemplo, de uma sociedade em relação a tudo que você faz na vida, né? Então, é a fase mais gostosa que existe e que muitas vezes pessoas tentam podar ou tentam passar por essa fase, exigindo da criança mais, querendo que ela avance etapas, como escrevendo, lendo antes da hora, né? Eu acho que ser criança é viver cada ano ali com muita leveza, com muito... Deixa a criança se sujar, deixa a criança correr, deixa a criança ralar o joelho, deixa a criança cair e se levantar sozinha. Isso é muito importante, isso desenvolve autonomia, né? E que lá atrás, eu comparando a minha infância com esse processo hoje, eu acho que se eu sou uma pessoa autônoma, se eu tenho alguns aspectos meus que é muito de fazer, de lidar, que isso faz, de repente, que trouxe inclusive eu para a liderança hoje, tem muito a ver como eu fui criada como criança, né? Eu tinha as minhas responsabilidades, eu brinquei por muito tempo, quando chegou a hora eu tive que assumir ali um posto de ajudar a família, que eu não vejo que é errado, porque isso foi me moldando como uma adulta responsável, né, que assume suas responsabilidades, uma pessoa comprometida. Então, isso começou lá na infância e faz muita diferença no dia a dia. Se as pessoas conseguirem, de repente, ver a seriedade que eu levo o meu trabalho, né, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa séria no ambiente de trabalho. Não séria no sentido de ser uma pessoa mais brava, não é isso. Mas assim, eu sempre levei o meu trabalho muito a sério, porque eu entendo que ele impacta muito na vida das pessoas. E para mim isso é muito importante. Então assim, se eu conseguir que as pessoas compreendam um pouco isso, significa que eu consegui deixar um pouquinho, né, disso na vida em si, das pessoas que passam profissionalmente por mim, ou até dos alunos, né? Então, hoje, eu sei que eu tenho crianças na educação infantil, mas como acontece com a outra coordenadora, que ela já está recebendo alunos como pais hoje, se lá na frente eu conseguir
poder acompanhar a vida de alguém e essa pessoa chegar aqui e falar assim, Juliana, eu estou trazendo meu filho aqui porque um dia eu fiz parte, né, da educação infantil em que você foi coordenadora, acreditava muito no teu trabalho, né? Então isso vai ser, eu acho que o ápice da minha formação aí, profissional. Para os filhos também, né? Eu acho que a gente, claro que às vezes a gente tem uma vida aqui em casa, a gente é uma outra pessoa, né? Eu sou muito eu sou uma pessoa que sou um misto em casa, de uma mãe muito brava quando tem que cobrar os filhos, mas também muito brincalhona, uma mãe que apoia os filhos. Eu penso assim que eu tenho que criar os meus filhos para o mundo, né? E se eles quiserem voar para outros lugares, assim como eu pude voar, eles têm que fazer isso, né? Então, assim, se eles conseguirem perceber, sim, o esforço que eu tenho hoje no meu trabalho, que é um pouco para eles, para eu poder prover isso para eles, que isso faz parte da nossa vida depois que a gente é mãe, que a gente é pai, a gente trabalha, a gente corre atrás de muitas coisas porque a gente quer prover para os filhos, né, uma vida melhor. Então, assim, isso acontece, isso é o nosso dia a dia. Se eles conseguirem perceber esse esforço também, né, não é de forma culposa, mas se eles conseguirem perceber que um pouco disso era para prover para eles, isso vai ser importante, né? E sim, eu quero que eles voem, eu quero que eles construam, eu quero que eles sigam os sonhos deles, né? E que um dia eles falem, olha, minha mãe deixou eu voar e por isso eu cheguei aonde eu quis, né? Eu acho que isso é todo pai e toda mãe, né? Eu só quero não ter esse medo de deixar eles voarem, porque isso é muito forte para nós mães, né? Obrigada pela confiança. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que sempre estou muito aberta para ouvir feedbacks, para conversas, né? Vou estar aqui, espero que eu esteja aqui por muito tempo. E é isso, acho que eu quero agradecer a parceria de todo mundo. A confiança a gente consegue sentir quando a gente conhece as famílias, quando a gente conversa com elas. E quando eu sinto isso é sempre muito importante. E é isso, obrigada por conhecerem um pouquinho sobre mim.